Olá pessoal, tudo bem? Então agora a gente vai começar um dos últimos tópicos da nossa disciplina, que é o diagrama, são os diagramas TTT, tempo, temperatura e transformação. Então, para entender como é formado um diagrama TTT e quais são as fases presentes no diagrama TTT, é importante a gente entender qual é o contexto de um diagrama de equilíbrio. A gente já falou um pouquinho sobre isso nos outros vídeos, mas eu vou resgatar isso para fazer uma interface com os diagramas TTT. Então aqui está o nosso diagrama ferro-carbeto de ferro, né? E a gente estudou bastante essa transformação aqui que acontece no ponto eutetoide, em que toda a austenita ela vai acabar se transformando em perlita, que são lamelas de ferrita e cementita, né? E até então, né, um diagrama de equilíbrio termodinâmico, diagrama de fase, ele leva em consideração que a gente tem tempo suficiente, tempo infinito, para todas as transformações acontecerem. Então, o que a gente estudou, né? Eu estou lá a 700, essa linha aqui está 727 graus Celsius, né? Eu estou lá a 728 graus Celsius, eu passei para 725 graus Celsius. O que aconteceu? Toda a austenita se transformou em lamelas de ferrita e cementita, como se isso acontecesse num passo de mágica dentro do material. Mas o diagrama leva em consideração isso, né? O diagrama de equilíbrio ele leva um equilíbrio termodinâmico para todas essas reações acontecerem. Só que na vida real, essa transformação ela demanda movimentação atômica, demanda que os átomos eles se movimentem e se posicionem em novas fases, em novas estruturas, e isso demanda um determinado tempo. Ou seja, na vida real, essa transformação de fase, ela não é instantânea. Eu não vou estar com o material a 728 graus Celsius e quando eu chegar a 726, de repente todo o meu material, toda a minha peça, toda a minha engrenagem, ela se transformou em perlita, né? Essa transformação ela vai demandar um determinado tempo. E para a gente mensurar, conseguir observar quanto tempo vai demorar para essa peça se transformar, a gente usa uma outra ferramenta que são os diagramas TTTs que a gente vai ver nesse vídeo agora, né, que é o diagrama tempo, temperatura e transformação. Então, essa transformação de fase que ela demanda um rearranjo atômico, né, uma reorganização atômica via difusão, que é a movimentação dos átomos, e depende do tempo e a taxa que essa transformação vai acontecer. Os diagramas de equilíbrio que a gente viu até então, eles não levam em consideração o tempo. Eles simulam que a gente deu tempo suficiente ou deu tempo infinito para todas as transformações acontecerem. Então, qualquer transformação que seja fora do equilíbrio termodinâmico, né, que não envolve tempo infinito para acontecer, ela não vai estar presente dentro do diagrama de fase, dentro do diagrama de equilíbrio, porque o diagrama de equilíbrio só tem as transformações que estão em equilíbrio termodinâmico, né? E isso a gente vai ver agora no diagrama TTT, até novas fases que se formam dentro do material que não estão presentes no diagrama de equilíbrio, porque não são fases em equilíbrio termodinâmico, só que elas são obtidas devido a uma determinada taxa de resfriamento ou aquecimento no material, né? Então são importantes a gente entender que fases são essas, né? Então a pergunta que um diagrama TTT acaba tendo que responder é quanto tempo essas fases, né, demoram para ser totalmente formadas, né? Quanto tempo a gente precisa esperar com determinada peça, uma determinada temperatura, para que toda a austenita se transforme em perlita, né? E ela vai mesmo se transformar em perlita, né? Ou vai se transformar em uma outra fase se eu fizer um resfriamento um pouco mais rápido, né? Então todas essas perguntas aí, o diagrama TTT ele vai nos ajudar a responder, né? Ele vai levar em consideração o tempo que demora para uma determinada fase se formar dentro do material, né? Então, para a gente entender isso, né, o primeiro ponto agora é entender o que acontece durante a transformação dessa fase, né? Então, a gente vai pegar o ponto lá que a austenita vai se transformar em perlita e estudar esse ponto. Basicamente, a transformação de fases dentro dos materiais ela é subdividida em duas etapas, a etapa de nucleação e a etapa de crescimento. A nucleação é quando centenas de átomos vão se aglomerando em um determinado ponto do material. É um ponto com uma energia livre alta, geralmente são os contornos de grão ou superfície do material. E esses grãos aí, ou esses átomos, eles vão se organizando para formar a nova fase que estaria em equilíbrio termodinâmico. Então vamos supor lá que eu estou a 728 graus Celsius, coloco uma austenita e joguei o meu material a 726 graus Celsius.
Então, o que vai acontecer? Como ele, a 726 graus Celsius, o equilíbrio termodinâmico é formar perlita, vai acontecer que em determinadas regiões vai começar essa transformação alotrópica da austenita em perlita, né, que seria ferrita mais cementita, e vai começar essa movimentação de átomos, né? Então esses átomos eles vão se alocando em determinadas regiões e vão nucleando, vão formando como se fossem clusters de átomos reunidos em um determinado ponto. Então essa etapa aqui é a nucleação e demanda um determinado tempo para acontecer. Depois que a gente tem esses núcleos formados, a maioria deles começa um crescimento. Então, a determinados pontos lá a gente tem a fase ferrita e a cementita que vão se formando e elas vão crescendo ao longo do tempo. Esse crescimento envolve daí a transformação da fase proveniente, que seria o reagente, né, a nossa austenita, que vai se transformando em duas fases, que seria a cementita e a ferrita, né? E daí esse crescimento vai acontecer até que 100% da transformação aconteça, que toda a austenita se transforme em perlita, ou seja, lamelas de cementita e ferrita, né? Então a gente tem essas duas etapas aqui acontecendo: formação dos núcleos, compostos por centenas de átomos, né, capazes de crescer, e depois o aumento desses núcleos aí, eles vão agregando mais átomos, eles vão crescendo à medida do tempo, e a gente vai ter um desaparecimento total da fase original do material, que seria a nossa austenita, baseado nessa nossa transformação que a gente está avaliando, né? Então a transformação acaba encerrando quando o equilíbrio termodinâmico é alcançado. Então a 726 graus lá a gente tem um material que seria 100% perlítico. Essa transformação ela vai acabar quando a gente alcançar esse 100% de perlita dentro do material. Tudo bem, gente? Então, para representar essa transformação, a gente usa esse conceito aqui que é taxa de transformação. Então, nesse gráfico, a gente consegue ver essas duas etapas, né? Então, primeiro aqui a gente tem o eixo da taxa de transformação, é o quanto que está acontecendo de transformação em fração, né? Podia ser em percentual também, então aqui seria 0% da transformação, 50% da transformação, e aqui 100% da transformação. No nosso caso, a gente está avaliando agora a transformação da austenita em perlita. Então, aqui, a gente tem a etapa que nada de austenita se transformou em perlita ainda, de repente aconteceu a nucleação, formaram alguns centenas de átomos em alguns locais dentro do material com uma estrutura já perlítica, que seria essas duas fases de ferrita e cementita, e aí elas vão crescendo, esses núcleos aqui vão substituindo os grãos de austenita, né? Aqui a gente tem 50% da transformação já acontecendo, e aqui a gente teria 100% da transformação acontecendo, significa que toda a austenita se transformou em perlita depois desse intervalo de tempo aqui. Então, a essa temperatura que foi avaliado, foi montado esse gráfico, a gente demorou esse tempo aqui, desde nucleação até crescimento, para conseguir fazer a transformação por completo. Baseado nesses gráficos aqui, a diferentes temperaturas, a gente monta o nosso diagrama TTT, que é tempo, temperatura e transformação. Eu vou mostrar como ele é montado aí na sequência, né? Bom, então, uma das coisas importantes é sempre nossa transformação ela vai migrar no sentido de alcançar o equilíbrio termodinâmico. Então, o diagrama de equilíbrio ele é importante porque ele vai dizer qual que é a direção que a nossa transformação vai acontecer, ele só não vai dizer quanto tempo vai demorar para acontecer, daí a gente tem que usar um diagrama TTT, né? E as taxas, né, de aquecimento e taxas de resfriamento que são comuns na indústria, né, que a gente faz na hora que vai fazer um tratamento de um determinado aço, eles não estão representados no diagrama de equilíbrio. Então, esse tempo que demora para acontecer, o diagrama de equilíbrio ele acaba carecendo dessa informação, por isso que a gente tem que usar os dois. O diagrama de equilíbrio para ver qual que é o equilíbrio termodinâmico, quais são as fases que vão tender a se formar, e o diagrama TTT para ver quanto tempo vai demorar para essas fases se formar e se efetivamente elas vão ser formadas ou uma fase que não está em equilíbrio termodinâmico vai ser formada dependendo da taxa de resfriamento que eu vou colocar, que eu vou submeter a minha determinada peça, né? Então, aqui lembrando, né, esse slide a gente já viu em outras aulas, o que está acontecendo nessa transformação, nesse ponto de transformação da austenita em perlita. A austenita ela é uma fase que consegue dissolver na estrutura bastante carbono, então ela é uma região monofásica aqui, né? E daí o que acontece? Quando começa a acontecer essa transformação, a austenita vai se transformando em ferrita e a ferrita não consegue absorver, né? Consegue dissolver essa quantidade de carbono que tem dentro da austenita.
Então os átomos de carbono eles acabam sendo expulsos da ferrita e começam a precipitar, a formar uma segunda fase na vizinhança, que é a sementita, que é uma fase que tem bem mais carbono. Então os átomos de carbono eles vão migrar para essa sementita aqui. Então começa essa transformação. A transformação ela acaba cessando, se encerrando, quando toda a austenita ela se transforma em lamelas de ferrita e sementita, ou seja, em perlita, né? Tudo bem, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre essa montagem do diagrama TTT, agora, tempo, temperatura e transformação. Para a gente conseguir montar o diagrama, a gente tem que montar as curvas de taxa de transformação a diferentes níveis de temperatura. Então, o que acontece? Né? Se eu estou de acordo com o equilíbrio termodinâmico, né, essa transformação ela vai acontecer a 727 graus Celsius. Se eu resfriar esse meu material a 700 graus Celsius, essa transformação já deveria ter acontecido por completo. Só que demanda um determinado tempo para acontecer. E daí a gente tem dois fenômenos aqui que são bem importantes. Um é o potencial termodinâmico. O quão longe a nossa liga ela vai estar naquela temperatura, naquelas condições do equilíbrio termodinâmico. Quanto mais longe ela estiver, mais rápido ela vai tentar alcançar o equilíbrio termodinâmico. Então, vou fazer uma analogia aqui. Vamos supor que eu tenho a água, né? Ela se torna gelo a 0 graus Celsius. E se eu colocar ela a menos 1 grau Celsius, né, um determinado pote de água no congelador a menos 1 grau Celsius, ou uma temperatura de menos 1 grau Celsius, ela vai demandar um determinado tempo para fazer ou para acontecer toda essa transformação. Se eu jogar ela a menos 30 graus Celsius, essa transformação possivelmente vai acontecer de maneira mais rápida. Por quê? Porque ela tem um potencial termodinâmico maior, ela está mais longe do equilíbrio termodinâmico. E isso acontece também dentro do aço, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho 3 curvas aqui que estão afastadas do equilíbrio termodinâmico. Lembra que essa transformação aqui é a formação da perlita, né? E ela, no equilíbrio termodinâmico, acontece a 727 graus Celsius. Então, se eu jogar o meu aço a 675 graus Celsius, vamos supor que ele está lá na temperatura da austenita, né, 1000 graus Celsius, resfriar ele até 675 graus Celsius, vai demandar um determinado tempo para começarem os núcleos a se formar, aqui um pouquinho mais lá de 10 segundos aqui, na verdade bem mais de 10 segundos aqui para eles se formarem, porque a gente está numa escala log aqui, e depois vai demandar um determinado tempo para todos esses núcleos crescerem e se transformarem em perlita, né? Então esse é o tempo total que vai demorar para a minha liga se transformar totalmente em perlita a essa temperatura. Se eu colocar esse meu material a temperatura mais distante do que 727 graus Celsius, vamos supor a 600 graus Celsius, ele tem um potencial termodinâmico maior. Então essa transformação ela vai acontecer de maneira bem mais rápida, porque ela está mais longe do equilíbrio termodinâmico. Então um pouquinho mais de 1 segundo aqui os núcleos vão se formar e a taxa que essa transformação vai acontecer também é mais rápida. Então se vocês olharem essa inclinação da reta aqui, ela é mais acentuada do que essa aqui, né? Então quanto mais longe a gente estiver do equilíbrio termodinâmico, mais rápido o material vai tentar alcançar aquele equilíbrio termodinâmico. Entretanto, tem um ponto importante que eu não estou falando aqui, que eu vou falar logo na sequência. Quanto mais baixa é a temperatura, menor é o coeficiente de fusão dos átomos. Então, o que acontece? Se eu tiver uma temperatura muito baixa, os átomos não vão ter energia suficiente, energia térmica suficiente para se movimentarem. E daí eles não vão conseguir alcançar o equilíbrio termodinâmico. E daí eles vão começar a formar fases que não estão em equilíbrio termodinâmico, e isso a gente vai ver na sequência. Por enquanto, a gente vai adotar só o critério de potencial termodinâmico. Quanto mais distante do equilíbrio termodinâmico, mais rápido essa transformação ela vai tender a acontecer. Então, com essas curvas aqui de taxa de transformação em função da temperatura, a gente começa aí a montar o diagrama TTT. Né? Então, o diagrama TTT, o que a gente pega? A gente pega 3 informações, né? Então aqui em cima está essa curva a uma determinada temperatura, nesse caso aqui ela foi a temperatura de 675 graus Celsius. A gente pega 3 informações dessa curva. A temperatura que acaba a nucleação e começa o crescimento da perlita, a temperatura que, o tempo, né? O tempo que acaba a nucleação e começa o crescimento, o tempo que a gente tem 50% da fase transformada e o tempo que a transformação acontece por completo, que se cessa, né?
Então a gente tem 3 tempos para essa temperatura. E com isso a gente vai montando o diagrama TTT. Então o diagrama TTT ele tem essa configuração. Num eixo ele tem a temperatura, que está aqui representada em graus Celsius. No outro eixo ele tem o tempo, que está aqui representado em segundos. E dentro do diagrama a gente tem as transformações, por isso que ele é chamado de diagrama TTT. Tempo, temperatura e transformação, né? Então, a 675 graus Celsius, ele demanda um determinado tempo para começar a crescer a nossa fase de perlita. 50% do tempo vai se transformando em perlita e 100% da transformação acontece em perlita. O importante é dizer que essa transformação, o reagente é sempre a austenita. Então, é a austenita que vai se transformar em perlita. Essa perlita não pode se transformar em uma outra fase na sequência, só se a gente jogar temperaturas de formar a austenita novamente dentro do material. Então, olha o diagrama TTT lá em cima, né? Então, aqui a gente tem a nossa temperatura do eutetoide, aqui 727 graus Celsius. Acima dessa temperatura, toda a austenita é estável. Abaixo dessa temperatura, a gente tem uma austenita que é não estável. Ela vai tender a se formar em perlita, né? Vai se transformar em perlita. Só que ela demanda um determinado tempo para essa transformação acontecer. Quanto mais próximo a gente estiver do equilíbrio termodinâmico, mais tempo ela vai demorar para se transformar por completo. Quanto mais longe a gente estiver do nosso equilíbrio termodinâmico, mais rápido essa transformação aqui ela vai acontecer. A gente tem um potencial termodinâmico mais rápido para acontecer. Tudo bem, gente? Então essa aqui é uma das maneiras mais convenientes de representar a dependência da transformação de uma fase em função do tempo. E aqui a gente tem o início do diagrama TTT, a parte superior do diagrama TTT. Está tudo escrito em inglês aqui, mas eu acho que é fácil de entender, né? A austenita estável, a austenita instável. Aqui a gente tem a nossa perlita, tá? Em inglês aqui o nome é parecido. E aqui a gente tem a nossa temperatura eutetoide aqui para um aço com composição química eutetoide, né? Com 0,76% de carbono, que é 727 graus Celsius, né? Bom, e aqui tem um diagrama um pouquinho mais didático, aqui, mais fácil de entender o que está acontecendo e mostrando uma curva de resfriamento dentro do material, né? Então vamos supor que a gente tem a nossa austenita lá, os grãos de austenita, a gente resfria rapidamente lá acima de 730 graus Celsius até 620 graus Celsius, por exemplo, aqui no ponto B. A gente, nesse ponto, para esse tempo, a gente tem uma liga que tem só austenita, é uma austenita que é instável, né? Nessas condições, em equilíbrio termodinâmico já deveria ter acontecido a transformação, só que demanda um determinado tempo para acontecer. Aí no ponto C aqui, os núcleos já se formaram, começa a acontecer a substituição dos grãos de austenita por grãos de perlita, né? Essa perlita é composta de duas fases, que é a cementita mais a ferrita, né? Então aqui no ponto C a gente tem o início da transformação. Aqui nessa linha tracejada no meio, a gente tem 50% da transformação que aconteceu, né? Então 50% da liga é austenita, 50% da liga é perlita. No ponto D, a gente tem 100% da transformação acontecendo. Então a perlita se transformou por completo no ponto D, depois de mais ou menos 10 segundos, um pouco mais de 10 segundos aqui, a essas condições. Bom, e nesse gráfico também a gente consegue ver duas diferentes formas, morfologias da perlita. Uma é a chamada perlita grossa ou perlita grosseira e outra é a perlita mais fina. Tá. Qual que é a diferença disso aí? Basicamente a diferença de uma perlita grossa e uma perlita fina é a espessura das lamelas. Quando a gente tem espessura mais grossa, a gente fala que a gente tem uma perlita grossa. Quando a gente tem uma espessura mais fina, a gente fala que a gente tem uma perlita fina. Uma espessura mais grossa, ela acontece por quê? Porque quando a gente deixa bastante tempo, né, quando a gente resfria aqui um pouquinho abaixo da temperatura do eutetoide, deixa bastante tempo aqui, o que acontece? Os átomos têm mais tempo para se difundirem, para se movimentarem. Além disso, eles estão a temperaturas mais altas, então eles têm mais mobilidade atômica. Aí o que acontece? As lamelas de perlita, elas vão ficando cada vez mais grossas, mais grosseiras, né? Então a gente dá mais tempo para toda a transformação acontecer e isso vai engrossando cada vez mais as lamelas de perlita. Se eventualmente eu faço um resfriamento mais rápido, como é o caso demonstrado aqui nesse diagrama, né, a gente vai dar menos tempo para essa perlita se formar. Então, menos de 10 segundos ela está se formando. Vai formar também as lamelas, só que não vai ter tempo suficiente para elas engrossarem
porque elas estão a baixa temperatura, então a difusão dos átomos acaba sendo mais lenta, e porque a gente está dando menos tempo para elas engrossarem. Então a gente acaba formando uma perlita mais fina. Não existe uma interface aqui que eu diga, não, a partir daqui é grossa, a partir daqui é fina. O que eu consigo dizer é que no diagrama TTT, quanto mais para cima aqui no diagrama eu tiver, mais grosseira tende a ser a nossa perlita. Quanto mais para baixo eu tiver, mais fina tende a ser a nossa perlita. E uma perlita grossa e uma perlita fina acaba tendo também um reflexo de propriedades mecânicas diferentes no nosso aço. Por quê? Porque cada lamela de sementita é uma barreira para a movimentação da discordância. Então, quanto mais fina a nossa perlita, mais lamelas de sementita a gente vai ter no nosso, mais barreiras para a movimentação da discordância a gente vai ter no nosso aço, mais duro e mais resistente ao nosso aço. Quanto menos lamelas a gente tiver de sementita, menos paredes lá, é como se a gente tivesse grãos maiores aqui, vamos supor que nossa sementita fosse como se fosse um contorno de grão, uma barreira para a movimentação da discordância, né? Quanto mais grosseira a nossa perlita, menos barreiras a gente vai ter, mais fácil vai ser deslocar a discordância, mais dúctil é o nosso material, menos resistente ao nosso material, né? Nota aqui que a composição química não mudou, é a mesma composição química, simplesmente o que mudou foi a morfologia das fases, e isso acaba resultando em propriedades mecânicas também diferenciadas. Num outro vídeo, na sequência, aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas propriedades mecânicas e as diferenças entre elas, uma perlita fina, uma perlita grossa e outras fases que a gente vai ver até então. Então aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura de uma perlita mais grosseira e a estrutura de uma perlita mais fina, né? Então aqui a gente tem uma perlita mais grossa e aqui a gente tem uma perlita mais fina. Uma perlita mais fina acaba tendo mais lamelas, né, do que uma perlita mais grossa. E a perlita mais grossa ela teve mais tempo aí para conseguir fazer todas as transformações do que uma perlita mais fina, né? Essa espessura de lamelas aqui, às vezes até num microscópio óptico, às vezes quando é muito fino a gente não consegue ver, daí parece tudo um borrão, tudo escuro. Então a gente tem que ir lá para um microscópio eletrônico que consegue ver as lamelas bem fininhas do material. Então quando essa transformação acontece a temperaturas mais baixas, as lamelas tendem a ser um pouquinho mais finas, né? Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou parar por aqui para não ficar muito longo, né? E num vídeo na sequência, a gente vai falar um pouco sobre as outras fases que estão presentes no diagrama TTT e a gente vai completar aquele diagrama TTT para temperaturas mais baixas. Tudo bem?